Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado de História, volume 3, semana 4. Tema: as diferentes formas de registro ao longo da história da humanidade. Mais uma semana de estudo se inicia e você está preparado para conhecer as diferentes formas de registros escrito do homem? Será uma aventura no túnel do tempo. Vamos abrir uma janelinha do conhecimento? Uma breve história da escrita. Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressam por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos, até que a escrita surgiu. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi a pintura rupestre. Estudiosos já encontraram em paredes de cavernas pelo mundo gravações que datam de 40 mil anos atrás. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3.500 anos antes de Cristo, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Nesse mesmo momento surgem os hieróglifos no Egito. Essa escrita era denominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Então aqui, escrita cuneiforme e escrita em hieróglifos. As primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje: barro, cascas de árvores, rochas, couro de animais, ossos, reticências. Acompanhe alguns meios curiosos que possibilitaram que a escrita se tornasse central para a humanidade. Tabuletas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados nessa espécie de tábua de madeira coberta de argila, com um instrumento feito de algum tronco vegetal. A argila era empurrada e os símbolos eram gravados. As tabuletas eram levadas ao forno para que o registro se tornasse permanente. Óstraco. Neste fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado, eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. A escrita era feita com objetos pontiagudos, bem mais acessível do que o papiro ou o pergaminho. O óstraco foi muito presente na vida das classes mais baixas. Papiro. O precursor do papel foi desenvolvido por volta de 2.500 anos antes de Cristo pelos egípcios, a partir da planta papiro, que tinha o miolo cortado em finas lâminas. Depois de secas, elas eram mergulhadas em água, na qual permaneciam por 6 dias. Outra vez secas, as lâminas eram ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A folha obtida era martelada, alisada e colocada ao lado de outras, para formar uma longa fita que era depois enrolada. Pergaminho. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade do Pérgamo, por volta do século II a.C. Era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e cabra.
As peles passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em uma moldura de madeira. O pergaminho era um material nobre usado para documentos muito importantes. Nos mosteiros católicos, os monges reproduziam textos religiosos nesse suporte. Aqui está o desenho do pergaminho. Máquina de escrever. A máquina de escrever foi o primeiro uso da mecânica na escrita. O primeiro protótipo funcional surgiu em 1867 pelas mãos do tipógrafo americano Christopher Scholes. Os aperfeiçoamentos foram tornando a escrita mais precisa e veloz, saltando para peças eletrônicas que faziam o papel se movimentar sozinho. A arte rupestre. A arte rupestre é compreendida como o amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizada pelo homem pré-histórico. Geralmente, esse tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas cingidas pela marca da presença humana. Ainda hoje, muitos especialistas discutem se o desenho rupestre pode ser avaliado como uma forma de arte. Inicialmente, essa espécie de manifestação artística aparece como uma clara intenção do homem em registrar as situações que integravam a sua rotina. Escrita, uma grande invenção. Silvana Costa. É um livro que fala do desenvolvimento da escrita, desde os primeiros registros em cavernas até os signos que hoje utilizamos para nos comunicar. Neste conto, Luca também compartilha as várias novidades que está aprendendo na escola. Atividades. Observe a gravura. Ela mostra a imagem de uma pintura rupestre. Descreva o que você vê. Então, você é para observar essa gravura e escrever o que você está vendo nessa gravura. Eu fiz o que eu estou vendo, mas você pode escrever o que você está vendo. Eu estou vendo aqui diversos homens com arco e flecha e um boi. Então, aqui estão os homens aqui, usando arco, usando flecha e um boi. Agora, se você vê algo mais, você pode estar escrevendo aqui também. 2. Responda. Que situação a pintura retrata? Que situação que essa pintura rupestre aqui está retratando? Fotos cotidianos, como a forma de mostrar como era o dia destes povos. Então, são fatos, né, que mostram como era o dia desses povos, o dia a dia deles. Na sua opinião, ela registra um fato cotidiano ou esporádico, que ocorre de vez em quando? Justifique sua resposta. Então, essa gravura aqui está demonstrando aqui, registrando um fato cotidiano ou um fato esporádico. Cotidiano é que acontece no dia a dia. Esporádico é que ocorre de vez em quando. Então, fatos cotidianos. Eles desenhavam os acontecimentos do dia a dia. Então, tudo que acontecia com eles no dia a dia, eles iam lá e desenhavam nas paredes das cavernas. Eles não tinham livros e nem cadernos, era o único local que eles tinham para estar registrando os acontecimentos. Releia o texto e resolva a cruzadinha. Na horizontal e vertical. 1. Fragmento de cerâmica onde eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. Óstraco. 2. Óstraco. 2. Escrita criada pelos sumérios em forma de cunha feita sobre a argila. Cuneiforme.
3. Registros através de pinturas e paredes de cavernas, sendo alguns feitos há 4.000 anos atrás. Rupestres, pinturas rupestres. 4. Suporte para escrita feita de pele de animal, pergaminho. 5. Precursor do papel desenvolvido por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Cadê o 5? Papiro. 6. Local onde surgiu a escrita, Mesopotâmia. 7. Povo que desenvolveu os hieróglifos, escrita surgida há 3.500 anos antes de Cristo, egípcios. Leia o texto e sublinhe as informações mais importantes. Linguagem teatral. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, aconteciam uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia colheita do vinho naquela região. A linguagem teatral pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. A palavra drama origina-se do grego, que significa ação. O texto teatral teve seu papel de destaque na Grécia Antiga. As peças apresentadas baseavam-se nas tragédias, uma vez que as mesmas tinham o objetivo de levar aos espectadores a catarse, isto é, a purificação da alma por meio da libertação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados pela classe social privilegiada. 5. Analise as proposições abaixo. Marque com X as alternativas verdadeiras, mais de uma, as alternativas. Na Grécia Antiga, as peças teatrais apresentadas baseavam-se nas comédias. Errado. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, em homenagem ao deus Dionísio. Correto. O teatro originou-se na Grécia a partir de costumes pagãos, não ligados à religião. Errado. O texto teatral na Grécia Antiga tinha o objetivo de levar aos espectadores a libertarem suas emoções e se livrarem das suas imperfeições. Correto. Então, alternativas corretas B e D. Terminamos aqui mais uma correção das nossas atividades do PET. Um abraço a todos, até a próxima.